Olá, queridos, bom dia. Domingo de Páscoa, que Deus venha abençoar a todos, com toda sorte de bênção. A Páscoa representa algo maravilhoso para nós, que é a ressurreição de Jesus. Há uma diferença aqui entre a Páscoa judaica e a Páscoa celebrada pelos cristãos, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Antes de começarmos, gostaria de fazer aqui uma oração, juntamente com vocês, e nessa oração nós vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações e que essa mensagem realmente seja uma semente plantada em nós e que venha produzir frutos. Senhor meu Deus, Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos conduza e que esta palavra, Senhor, seja realmente de bênção para o coração de todos quantos ouvirem. Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja abundante sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está chegando aqui o pessoal, Pastor Josias. A paz do Senhor, pastora Deus Irene, que saudade, muito bem-vinda, que Deus abençoe a todos. Eu quero falar aqui então sobre a primeira Páscoa que aconteceu, e ela aconteceu há muito tempo atrás, ainda no Egito, com o povo judeu. O povo judeu havia sido escravizado, eles estavam no Egito há 430 anos, e então Deus resolve libertar o povo das mãos de Faraó. Deus resolve libertar o povo do Egito, e dar a eles uma terra, e uma terra onde eles seriam abençoados. Páscoa, na língua judaica, é Pessah. Pessah significa passagem, Pulou, significa pular. O anjo da morte passou e pulou a casa onde estava ali marcada pelo sangue do Cordeiro. E assim, então, os filhos de Israel não foram dizimados pelo anjo da morte, que passou ali e matou todos os primogênitos da casa dos egípcios. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, você que quiser aí abrir a sua Bíblia e puder, é todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 51. Neste capítulo aqui, vai falar sobre a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa que aconteceu. E aquela noite, para o povo egípcio, foi uma noite horrível, porque foi uma noite em que houve morte ali. Os primogênitos dos egípcios morreram, mas foi uma noite de libertação para os hebreus, para uns juízo, para outros salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi o sangue do Cordeiro, que você vai ler aqui no capítulo, que Deus manda que seja imolado um cordeiro e o seu sangue teria que ser passado nos umbrais da porta. Então a diferença entre a morte e a vida estava no sangue do Cordeiro. A diferença entre o juízo e a salvação estava no sangue do Cordeiro. Então eu quero compartilhar aqui com você um estudo feito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e onde ele trata aqui deste assunto, e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Deus ouve o clamor do seu povo, o povo judeu, e envia o seu mensageiro com uma mensagem expressa a Faraó. A mensagem é: deixa o meu povo ir. Essa era a mensagem. Faraó então endurece o coração e oprimiu mais ainda o povo. Deus então envia do do céu 10 pragas, né? E essas pragas exerceu juízo
sobre os deuses do Egito, quebrou o orgulho de Faraó, fez abalar as pirâmides milenares e tirou seu povo do cativeiro com mão forte e mão poderosa. Páscoa, então, é libertação. Páscoa é bênção. Páscoa é salvação. Páscoa não tem nada a ver com o que se comemora hoje, né? O paganismo, ele tomou conta, né, da nossa sociedade. E aí o que se comemora em Páscoa tira o que foi feito lá atrás, se comemora com chocolates, colocam o coelho como sendo o símbolo da Páscoa, e é uma festa comercial para os pagãos. Mas para nós, os cristãos, tem um significado totalmente diferente. Para os judeus, tem um significado totalmente diferente. Para os judeus, tem um significado de alegria, tem um significado de festa, tem um significado de libertação. Eles foram libertos da escravidão do Egito e agora estão na terra onde Deus havia prometido ao seu pai Abraão. E para os cristãos, tem a ver com a ressurreição de Jesus, que também nos traz libertação. Simbolicamente, essa Páscoa que aconteceu lá no Egito e também instituída para o povo judeu, tem significados importantíssimos para nós. Para os judeus, a Páscoa não trouxe somente a unidade para o povo de Israel. Não foi só a questão da salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel tornou-se livre para servir a Deus. E é exatamente esta a proposta. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, que nós falamos isso na última live, na sexta-feira, Jesus morre na cruz do Calvário e ele ressuscita no domingo, e essa ressurreição de Jesus nos dá uma esperança. Somos livres, estamos libertos dos poderes do mundo, estamos libertos do poder de Faraó, que neste caso aqui simboliza Satanás, estamos libertos então de suas garras, estamos libertos para quê? Para servir a Cristo, né? Para isso que houve a morte e ressurreição de Jesus, e isso é, enfim, algo maravilhoso. Então, qual é a mensagem da Páscoa? Qual é o sentido? Qual é o significado? A Páscoa marca um novo começo para a vida do povo judeu. Aqui em Êxodo capítulo 12, que eu pedi a você para que abrisse a sua Bíblia, está escrito assim, do versículo 1 ao versículo 3. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, representa aqui um novo começo, representa aqui uma nova história. Este mês aqui que está dizendo, o primeiro mês do calendário judaico, é o mês de Nissan. Nissan equivale ao mês de abril nosso, né? Então é o primeiro mês lá, o mês de Nissan equivale ao nosso mês de abril, começa lá pelos meados do dia 26 de abril. Então, este capítulo aqui, ele é o começo de uma nova vida para o povo de Israel. Está chegando mais gente aqui, bem-vindos todos vocês que estão chegando agora. Então, olha só, este novo começo é um novo calendário, né? Uma nova era para a vida do povo judeu. No capítulo 2 é talvez o mais solene e mais importante de todo o Velho Testamento. Ele registra a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário. Este mês vos será o principal dos meses. A Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida, e esta vida livre. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e um novo destino. E isso é a Páscoa. A Páscoa simbolizava tudo isso para Israel. A Páscoa revela o projeto de Deus também na redenção da família. Você pega aqui os versículos 3 e 4 e você vai verificar isso.
O 3 nós já lemos: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Então, havia ali uma proposta de que a família pudesse estar reunida. A família precisava celebrar a Páscoa junta. A família precisava toda estar debaixo de um propósito. Ela tinha que sacrificar o cordeiro, aí comia ali o cordeiro que foi imolado, pegava o sangue do cordeiro, passava nos umbrais da porta. E isso deveria ser em família, todo mundo tinha que estar dentro de casa, né? Todo mundo tinha que estar ali, a família toda tinha que estar reunida, não podia estar ninguém de fora. Se estivesse de fora, ia ser imolado quando o anjo da morte passasse, ia ser morto quando o anjo da morte passasse. Então tinha que estar todo mundo reunido, tinha que estar todo mundo dentro de casa, tinha que estar todo mundo debaixo do sangue do cordeiro que foi passado ali nos umbrais da porta. A família toda precisava se alimentar do cordeiro, isso nós vamos ver lá no versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Todos precisavam comer. A família toda precisava celebrar este memorial nas gerações futuras. Toda a família precisava fazer isso junto. A família toda precisava ter o compromisso de ensinar os seus filhos sobre o significado da Páscoa. Nós vamos ver lá no versículo 26 e 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, que feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Passar esta mensagem aos filhos é responsabilidade dos pais instruir os filhos a respeito da palavra do Senhor. É responsabilidade do pai incluir na mente dos filhos os mandamentos divinos. Falar sobre o que o Senhor fez. Aqui a Páscoa foi instituída e ela deveria ser celebrada todos os anos. E ela é uma das principais festas no calendário judaico, né? E todos os anos há necessidade de se comemorar a Páscoa, mas não é uma festa qualquer. A ideia é lembrar do que Deus fez, lembrar do que aconteceu lá atrás e inculcar na cabeça dos filhos a obra do Senhor. Inculcar na cabeça dos filhos o que o Senhor fez, este era o propósito. Então deveria estar em família. E toda a família deveria obedecer à instrução divina. Toda a família precisava estar juntos ali, reunidos, né, para que o anjo da morte pudesse passar e livrar ali aquela casa devido à obediência do povo e, principalmente, é claro, a única coisa que livrou mesmo foi o sangue que foi aspergido na porta e só fizeram isso, só passaram o sangue por causa da obediência, obedeceram o que foi dito pelo Senhor. A salvação da família exige diligência dos pais. Poderiam os pais deixarem seus filhos fora da casa naquele dia do juízo? Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais das portas? Certamente nenhuma das famílias dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos debaixo do sangue, o sangue do cordeiro. E aqui, daqui a pouco, a gente vai ver o que esse cordeiro representa. E nós devemos até hoje estar debaixo deste sangue, porque é ele que vai nos proteger do mal, é ele que nos livrará do mal, do dia do juízo, da morte eterna. É este sangue que nos livrará. A salvação exige da família confiança plena
na palavra de Deus, né? Confiança plena na palavra de Deus. Aos que estão chegando agora, a paz do Senhor para vocês, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, que Deus abençoe a cada um. Vejam, a salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. Eles tiveram que cumprir exatamente o que Deus falou. Não dava para negociar. Era para passar o sangue no umbral da porta. Aí o pai dizia o seguinte: não vou passar não. Eu tenho vergonha de fazer isso, eu não acredito nisso, isso é superstição, isso é tradição. Ou aliás, isso é conversa fiada. Né? Não era tradição porque estava sendo instituído ali. Mas isso é conversa fiada, não vou passar não. Se tivesse feito isso, teria perdido seu primogênito. Se tivesse feito isso, haveria morte naquela casa. Então, teriam que obedecer a palavra de Deus, teriam que obedecer o que foi dito. Não dava para inventar, não dava para negociar, não dava para mudar, tinha que ser feito exatamente como o Senhor houvera dito. A comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Embora houvesse muitas famílias, era apenas uma congregação. Quando nos reunimos, Deus nos vê individualmente, como parte do corpo, a igreja. Mas somos membros uns dos outros. O que fez Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro, e este é o nosso vínculo, o sangue do Cordeiro. Este é o nosso vínculo. Então nós somos várias famílias, somos diversas famílias, mas nós somos um só povo, né? O povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? O sangue que foi passado nos umbrais da porta, o sangue que foi aspergido sobre o nosso coração, e é este o vínculo que nós temos, que nos torna uma família, que nos torna a igreja. Você faz parte da igreja? Você está debaixo do sangue do Cordeiro? Porque é necessário que se faça parte da igreja de Jesus. E aí, como eu disse na sexta-feira na nossa live, não estou falando de títulos, de placas denominacionais, mas estou falando da igreja de Jesus, que é uma só. O povo que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. E aí, você faz parte deste povo, porque fazendo parte deste povo, estando debaixo do sangue do Cordeiro, você será livre e receberá vida e vida eterna nos últimos dias, no dia do juízo final. Ali se completará todas estas coisas. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Nós vamos ver aqui dos versículos 5 ao versículo 13 de Êxodo 12. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado, aponta para Jesus. Aquilo que aconteceu lá nos tempos de Israel, lá nos tempos que Israel saiu do Egito, é símbolo do que aconteceria no futuro. Aquele Cordeiro que foi morto lá simbolizava Jesus, o Cordeiro Pascal, que foi morto, imolado por causa dos nossos pecados. O Cordeiro aqui da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado. A pergunta de Isaac a Abraão, onde está o Cordeiro? Introduziu um dos principais temas do Velho Testamento. Enquanto o povo aguardava o Messias, a pergunta foi respondida finalmente lá em João 1, versículo 29, por João Batista, quando Jesus vem do deserto, 40 dias e 40 noites ali de jejum. Jesus vem e encontra João. João estava batizando o povo. Aí João olha, vê Jesus e disse para o povo que estava ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele Cordeiro que foi morto lá nos tempos de Israel no Egito simbolizava o Cristo que seria morto lá na cruz do Calvário para remissão de pecados. O Cristo que ainda antes, o Cordeiro que ainda antes, desde os tempos de Abraão, quando ele pergunta onde está o Cordeiro, e aí Abraão disse: Deus proverá para si o Cordeiro. Aquele Cordeiro que foi providenciado ali era o Cordeiro substituto, e este é Jesus.
A morte era para nós, a sentença era para nós, e Jesus morre então, substituindo-nos e entrega, dá a sua vida em nosso favor. Ressuscita, não está mais entre os mortos, e isso nos dá a certeza da garantia da vida eterna, de ressuscitarmos um dia. Páscoa para os cristãos é ressurreição, é libertação. Para os judeus é passagem, também libertação, porque Deus livrou o seu povo da morte, Deus livrou o seu povo de ser dizimado ali. Olha só, Filipe disse para o eunuco que vinha lendo Isaías, capítulo 53, ele explicou para aquele eunuco dizendo que o cordeiro que estava apontado ali era Jesus, né? Conforme Atos, capítulo 8, versículo 35, que você pode ler. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o cordeiro pascal, 1 Coríntios 5, versículo 7. Pedro disse que fomos remidos pelo sangue precioso, sangue do cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, do 18 ao 20. João o vê no céu e Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Isso você encontra lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para a família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Suficiente, não há necessidade de mais nenhum artifício. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, aspergido sobre os nossos corações, é o suficiente para nos livrar da morte eterna. Livrar a mim, a você, a nossa família, livrar a nossa nação, livrar todas as pessoas do mundo inteiro da morte eterna. Basta que passe o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, nos umbrais do coração, né? E este sangue que foi aspergido lá na cruz do Calvário. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Olha só, versículo 5 do capítulo 12 de Êxodo. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual então deveria ser sem defeito, né? Este cordeiro, o cordeiro pascal, deveria ser um cordeiro sem defeito. E Jesus é este cordeiro, cordeiro pascal. Jesus é este cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro sem mácula, sem defeito. Não podia ser um de nós que morresse ali no Calvário, porque todos nós somos pecadores, temos defeito. Não podia perpetuamente ser o animal, mas sim um que simbolizava aquele cordeiro, mas um que fosse semelhante, não tivesse defeito, não tivesse mácula, e este então foi somente Jesus. Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo prazer. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não escoiciou os seus algozes, não ficou bravo, não esbraveceu, não relutou, não. Ele seguiu para o matadouro como ovelha muda. Ele foi para a cruz e intercedeu até pelos seus transgressores. Ele não conheceu pecado, foi um cordeiro imaculado, não conheceu pecado, não achou-se nele falha alguma. Ele não cometeu nenhum pecado e nem dolo algum se achou em sua boca, conforme falamos na última live de sexta-feira, 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Está lá em 1 João 3:5. Até o seu traidor, até mesmo Judas, disse que ele era inocente. Não houve nele falha alguma. Ele é o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que foi morto. Não é a vida do Cordeiro que salva, não é o exemplo do Cordeiro que redime, não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte.
o cordeiro tinha que ser morto, e a morte de Cristo, é a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, conforme está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. O cordeiro tinha que ser morto. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mateus 20, versículo 28, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 26, 28, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Apocalipse 5, 9, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Sua morte foi vicária, substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. Ele é o substituto. Ele é o substituto do Cordeiro. Ele é o nosso substituto. A morte era nossa. Ele morreu a nossa morte. A culpa era nossa. Não havia culpa alguma nele. Mas ele mesmo entregou a sua vida para resgatar aqueles que nele crescem. Aqueles que nele crescem. Por isso é que está aqui em resgate de muitos. Porque tinha que se crer nele. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. Não basta saber que o Cordeiro foi morto. Muita gente sabe disso que eu estou falando para você. Muita gente sabe que Jesus foi morto. Muita gente sabe que Jesus foi imolado lá na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Mas saber disso não é suficiente. Não é o sangue do Cordeiro simplesmente que livra do juízo, mas o sangue do Cordeiro aplicado. Ele tinha que ser passado nos umbrais da porta. O sangue foi derramado lá na cruz do Calvário, eu sei disso. Mas se eu não aplicar isso na minha vida, se eu não crer em Jesus, se eu não crer que Ele é o meu Salvador, então fica inválido. Inválido. Se eu não creio nisso, se eu não aplico isso para mim, então não faz sentido para mim. Ele derrama o seu sangue, ele entrega a sua vida em resgate daqueles que nele crê. Ele faz isso em favor dos que acreditam, dos que creem, dos que entregam a sua vida a ele. Saber que ele fez não adianta, eu tenho que aplicar isso para mim. Não basta saber. Aqui no versículo 13 está escrito o seguinte: e aquele sangue vos será por sinais nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Então este sangue precisa ser aplicado. Ele tinha que ser aplicado nos umbrais da porta. A propiciação da expiação precisa ser pessoal. Gálatas 2:20, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma decisão pessoal que eu preciso fazer. O sangue é sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas: os que pertencem à igreja dos comprados pelo sangue da redenção, e aqueles que ainda não estão, ou aliás, aqueles que ainda estão debaixo de seus pecados, sob o jugo do pecado. Né? O que vai importar naquele dia não é a sua religião, as suas obras, os seus méritos, os seus dons, mas se você está debaixo do sangue do Cordeiro. Não importa se você está dentro de uma religião e acha que isso te trará salvação. A religião em si não traz salvação. O que traz salvação é o sangue do Cordeiro, que deve ser aplicado no seu e no meu coração, na sua e na minha vida. É o sangue do Cordeiro.
Você pode ser da religião A, da religião B, dessa ou daquela. Não importa se o sangue do Cordeiro não está aspergido em seu coração. Não importa as suas obras. Se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa que faz o bem, que você é uma pessoa que distribui aquilo que você tem, se não for o sangue do Cordeiro, também isso será vão, isso será nulo. É o sangue do Cordeiro. O anjo não passou e viu lá, essa pessoa que é uma pessoa boa, divide os seus bens, então eu não vou destruir. Não, tinha que ter o sangue do Cordeiro. Tinha que ter o sangue passado nos umbrais da porta. O sangue de Jesus deve ser aspergido, deve ser passado no nosso coração, na nossa vida. Nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus. O sangue é o sinal da salvação. Os filhos de Jacó não eram melhores, nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos. Você pode ler a história do povo judeu. Eles não eram os melhores da terra. Eles não eram os mais santos da terra. Eles não eram os mais hábeis. Eles não eram... enfim, tinha muita gente melhor do que aquele povo lá. Tinha muita gente, mas o que distinguia era obedecer à voz de Deus, era ter o sangue aspergido, o sangue passado nos umbrais da porta. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Romanos 8:1 diz: agora não há mais nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Você vai ver aqui em Êxodo 12, do 8 ao 11. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro alimentam-se do Cordeiro. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo a Canaã celestial. E Cristo é o nosso alimento. O conteúdo da refeição era o Cordeiro. A refeição da Páscoa era feita do cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. O cordeiro assado no fogo. O nosso cordeiro sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído ali naquela cruz. O nosso cordeiro é Cristo Jesus. Ervas amargas fala do sofrimento que deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente. Pão sem fermento. Fermento é símbolo de impureza, pecado oculto, falso ensino, hipocrisia, vida pecaminosa. Isso aí é o fermento, é o símbolo do fermento. A maneira de participar da refeição, né? Então tinha que ser entendida dessa forma. O pão tinha que ser sem fermento, ele não tinha nada de impureza, não tinha pecado. Hoje, infelizmente, a gente vê muita coisa acontecendo por aí, falso ensino, hipocrisia, gente sem compromisso com a palavra de Deus, gente sem compromisso com o Evangelho de Cristo. A gente vê muita coisa acontecendo por aí, mas nós precisamos entender que somente seremos livres se o sangue do Cordeiro, então, ele estiver aspergido em nosso coração e nós nos alimentarmos dele. A maneira de participar da refeição, aqui no versículo 11, a Páscoa precisa ser comida com pressa. Era hora de sair do Egito, era hora de marchar, era hora de sair, e tinha que ser rápido, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, às pressas. Deus tem pressa que você saia do Egito. Deus tem pressa de te libertar. Deus tem pressa que você venha para Ele. Deus tem pressa que você aceite a proposta da salvação, que você passe em seu coração, aceite o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Faraó não tinha pressa nenhuma, muito pelo contrário. Faraó, antes de deixar o povo ir, antes de deixar o povo embora, fez 4 propostas para o povo. 4 propostas indecentes. Olha só, ele fez a primeira proposta: sirvam a Deus no Egito mesmo.
Vocês podem fazer os seus cultos, prestar os seus cultos aqui no Egito. Para que sair? Para que ser separados? Para que sair do mundo? Para que deixar as práticas do mundo? Para que deixar o ambiente deste mundo? Para que deixar as coisas daqui? Sirvam a Deus desta mesma forma, do jeito que você está, fazendo tudo que você faz. Sirvam a Deus desse mesmo jeito. Não precisa mudar de vida. Não precisa mudar a mentalidade. Vai lá, faz o seu ritual, faz o seu culto e fique por aqui mesmo. Essa era a proposta de Faraó. Veja só que proposta indecente. Sirva a Deus, mas não deixe o mundo. Segunda proposta. Olha, fique por perto. O seu coração está aqui. Vá, sirva a Deus, mas não vá muito longe. Fique aqui. Deixe o seu coração preso aqui nas coisas do mundo. Deixe o seu coração aqui no Egito. Faça o seguinte, terceira proposta. Vá, mas deixe os jovens. Você que é idoso, você que já tem um tempo, tem a sua tradição, vá e sirva a Deus, preste o seu culto, mas deixe os jovens. Jovem é outra coisa. Jovem gosta de outras situações, jovem gosta de se divertir, o jovem gosta de estar aqui. Deixe os jovens aqui. Olha só que proposta. E a quarta proposta. Vai e deixa aqui os seus rebanhos, as suas riquezas, mas não leva o dinheiro. Deixa o dinheiro aqui no mundo, gaste o dinheiro aqui com as coisas do mundo. As coisas de Deus não precisam do seu investimento, as coisas de Deus não precisam das suas finanças, não precisa do seu dinheiro, não precisa das suas contribuições. Vá e deixe o seu dinheiro aqui. Olha só que proposta foram estas que Faraó fez aos israelitas, aos hebreus. Mas Moisés bateu o pé, não negociou o que Deus falou com ele. O Egito não é lugar para o povo de Deus permanecer. Não tem essa de adorar a Deus de qualquer forma. Não tem essa de deixar o coração preso lá nas coisas do mundo. É os jovens, crianças, idosos, homens e mulheres, gente de todos os lugares que foram chamados, foram tirados para fora, foram chamados para servirem a Deus. Gente de todos os lados. E precisamos também servir com inteireza de coração, com as nossas posses, com os nossos bens, com tudo aquilo que nós temos. É por completo que nós devemos servir a Deus. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que está vivo. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, aquele diante de quem todo joelho se dobrará, gente de todas as tribos, povos e nações se dobrará diante dele naquele dia. A Páscoa é um memorial a ser perpetuado a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. A ordem era: conte para as futuras gerações o que Deus fez para você. Conte para as futuras gerações o que Deus fez. Você tem feito isso ou tem guardado para si mesmo? Tem muita gente chegando por aqui agora. Bem-vindos. Quem está chegando agora, Deus abençoe você. Olha, conte para as pessoas o que Deus tem feito para você. Conte para as pessoas como Deus te libertou do Egito. Passe isso para frente. Inculque na cabeça das pessoas o que Deus fez para você. Conte às gerações futuras. A nova geração que iria entrar na terra prometida poderia de repente esquecer-se da amarga escravidão do Egito como um dos poderosos feitos libertários de Deus. A celebração contínua da Páscoa era um instrumento pedagógico de Deus para manter viva a memória do povo, a história da redenção. A Bíblia tem que ser lida todos os dias, em casa, para os filhos. Todos os dias precisa se falar do que Deus fez conosco, para que as futuras gerações não esqueçam do que o Senhor fez, não se lembre mais das amarguras deste mundo e se esqueçam das obras do Senhor. A morte de Cristo é o nosso êxodo, a morte de Cristo é a nossa libertação. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo e é o nosso alimento. Somos responsáveis
para instruir a nova geração a conhecer a Deus, a amar a Deus e a alegrar-se com seus poderosos feitos. Conte para as pessoas que só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Não é para todo mundo, não. É só para aqueles que recebem. Os egípcios não passaram o sangue. É só para aqueles que recebem. Nenhuma pessoa pode alimentar-se de Cristo antes de ser liberto e salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode fazer parte da solene Assembleia do Povo de Deus antes de reconhecer que precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Comer sem discernir, né? Nós celebramos a nossa Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo através da ceia. Fazemos isso todos os meses. Ali tem o pão que simboliza o corpo de Cristo, tem o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo, e nós participamos disso todos os meses, relembrando o que o Senhor fez por nós. Para participar, é necessário que você esteja lavado pelo sangue de Cristo, é necessário que você esteja liberto para que possa participar, entender o propósito, entender o significado, porque se fizer sem discernir o corpo, é comer para o próprio juízo. A circuncisão era o selo da antiga aliança e o batismo é o selo da nova aliança. Só aqueles que se arrependem, creem e são batizados são introduzidos nessa bendita Assembleia dos Santos, dos remidos, né? Então, tenham o cuidado de celebrar a Páscoa com santidade. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer maneira, não. As pessoas, a maioria das pessoas que não têm conhecimento do Evangelho, eles fazem todo um ritual durante um período, chega sexta-feira da paixão, jejuam, oram, mas se não houver discernimento, aí chega no dia de sábado, aí está livre para fazer de tudo, e aí é onde esquecem de tudo que Deus fez, fica sem propósito, tudo o que foi feito fica sem sentido. Então é importante que ao celebrar a Páscoa, façamos isso com santidade. Você vai ver isso do versículo 15 até o versículo 20 de Êxodo 12. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, precisamos examinar o nosso coração, a nossa vida, fazer uma autoanálise. O fermento é o símbolo do pecado oculto. Começa pequeno, age secretamente, mas espalha rapidamente. Ele cresce, incha, infiltra em toda a massa. Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais vossa massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem como fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Você vai ver isso em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 8. A Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. Versículo 17. Diversas vezes, 17 vezes, a respeito do Senhor. A nossa Páscoa é o Senhor. A nossa Páscoa é Jesus. Ele é o centro da história da redenção. Nós vimos aqui no versículo 29 ao 30 que ele revela o seu poder. À meia-noite, Deus visitou em juízo a casa dos egípcios. A Páscoa é o símbolo da redenção para o povo de Deus e de juízo para os ímpios. A morte não respeitou posição, nem poder, nem idade. A morte não alcançou os israelitas porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro Pascal. Você está debaixo do sangue do Cordeiro? Você está com o sangue do Cordeiro aspergido em seu coração? Se estiver, você está redimido, você está livre, você está liberto e terá vida eterna. Se não, ainda dá tempo. O anjo da morte não passou ainda. Ainda dá tempo de passar o sangue do Cordeiro, de aceitar o Cordeiro, de aceitar o seu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e ter a sua salvação garantida e se livrar da morte eterna.
Deus guardou a sua promessa. Deus havia falado tudo o que ia acontecer, mas Faraó endureceu o coração e não creu. Aqueles que obedeceram foram salvos e, infelizmente, os que não obedeceram pereceram e enfrentaram o juízo divino. Assim será o dia do juízo. Aqueles que creem e correm para o abrigo do sangue do Cordeiro escaparão do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Mas aqueles que zombam do sangue do Cordeiro perecerão. Passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Muita gente zomba, não acredita, muita gente não está nem aí com o que aconteceu ali, mas vejam só, tenham cuidado, mudem esta forma de pensar, a maneira de pensar, foque em Cristo, foque no sacrifício que Ele fez, aceite este sacrifício, aceite o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para ser livre da ira vindoura. Deus libertou o seu povo, Deus libertou aqueles que creram, aqueles que acreditaram, aqueles que obedeceram. Os israelitas sairiam corajosamente do Egito, enquanto estes estavam sepultando os seus mortos, o povo hebreu estava celebrando a sua libertação. O êxodo, a saída do povo do Egito, foi a maior demonstração da libertação de Deus na vida de Israel, símbolo da nossa redenção. Então, para concluir aqui estas palavras, a Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação a fim de saber se de fato todos os membros da nossa família estão debaixo do sangue do Cordeiro. Não sossegue enquanto todos não estiverem. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós. Quem é Ele para nós? O que Ele representa para nós? A Páscoa deve levar-nos à adoração. É esse o sentido da Páscoa. Ela nos leva a adorar a Deus, ela nos leva a lembrar do que Ele fez por nós, ela leva a nos lembrar de sua morte, de sua ressurreição, e ela nos dá a esperança, a alegria, a certeza da libertação, a certeza da vida. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu gostaria que você ficasse com essas palavras em seu coração, refletisse a respeito destas palavras, lembre-se do que o Senhor fez por você, celebre juntamente com a sua família, faça festa, celebre a Páscoa do Senhor. Quando nós nos reunirmos, celebraremos também através da ceia, né? Celebre através da comunhão, celebre através da ceia, celebre ao Senhor Jesus, fale do que Ele fez, fale do seu sacrifício, fale do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus, Ele morreu, mas não está morto, Ele ressuscitou, Ele é o Cordeiro que está vivo, e este, então, é o sentido da nossa Páscoa, a Páscoa que celebramos. Feche seus olhos, quero orar com todos vocês. Senhor Deus, Pai querido, abençoe a todos quantos ouviram e ouvirão esta palavra. Senhor, que a Tua graça, que a Tua paz seja abundante no coração de todos. Aqueles ainda, Senhor, que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que tenha a oportunidade de fazê-lo. Senhor, e aqueles que aceitaram, que permaneçam firmes, fiéis neste propósito, falando do seu amor a todos quantos tiver condição, a todos quantos estiverem ao seu alcance. Meu Deus, que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui, quero agradecer a todos vocês que assistiram essa live, que assistirão. Daqui a pouquinho eu colocarei também no YouTube para ter acesso, para que outras pessoas também tenham acesso. E eu quero desejar a você feliz Páscoa, bom domingo, excelente semana, na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Até breve.